Fala pessoal, na nossa aula de hoje vamos estudar sobre a área das principais figuras planas. O nosso objetivo é resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Bom pessoal, aqui a gente vai iniciar com os triângulos. O triângulo é esse polígono de 3 lados, é uma figura que apresenta 3 lados e todos vocês já conhecem a fórmula da área do triângulo, que é da seguinte maneira: a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. O H é esse pontilhadinho aqui, ó. Sempre é um segmento que, ao unir-se com a base do triângulo, forma 90 graus. Então, aqui eu tenho base vezes altura dividido por 2. É bem fácil explicar nesse outro triângulo aqui, ó. Vamos supor que essa medida aqui seja B e aqui seja o A, né? E eu entendo que esse lado do triângulo também pode ser chamado de quê? De H, a altura do triângulo. Por que isso? Devido ele formar 90 graus aqui com essa base, ó. Então, eu tenho uma das alturas aqui. O A aqui pode ser compreendido como também o H. Então, a fórmula da área desse triângulo seria eu pegar A vezes B dividido por 2. Como eu tenho o A sendo o H, eu vou utilizar sendo o H. Então, eu tenho base vezes altura, que é o nosso Azinho aqui, dividido por 2. Por que dividido por 2, pessoal? Nessa figura eu vou mostrar para vocês. Se a gente multiplicar apenas base vezes altura, ou A vezes B aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, se eu pegar aqui a base vezes a altura, que é o nosso Azinho aqui, e não dividir por 2, eu estarei calculando toda essa região aqui, ó. Olha aqui, ó, tudo isso daqui. E eu não quero toda essa região, eu só quero essa. Então, quando eu pego aqui, ó, base vezes a altura, eu estou calculando toda essa área. E a gente não quer toda essa área, nós queremos a área do triângulo. Por isso é que tem que dividir por 2, ok? Tem essa outra situação aqui, onde a altura se encontra aqui, né? Lembrando que é sempre o ponto mais alto lá do triângulo em relação a essa base, por exemplo. O ponto mais alto é esse ponto aqui, ó, né? Esse vértice. O que ocorre? A distância dele para o plano horizontal, eu fiz até o desenho do plano horizontal aqui, a distância desse ponto para o plano horizontal em linha reta, ou seja, formando 90 graus, é a altura desse triângulo. Então, mesma coisa, tá? Para eu calcular essa área aqui desse triângulo, eu vou pegar aqui, eu vou chamar aqui de base, né? Eu vou pegar a área igual base vezes altura e dividir por 2, ok? Então, essa é uma das fórmulas do cálculo da área de triângulos. Existem outras situações quando a gente tem um triângulo, por exemplo, que é dado aqui, vamos supor aqui esse lado, né? Vou chamar aqui de B, aqui de A, e aqui tem um ângulo. Aí você tem que usar uma lei trigonométrica. Existem outros casos que você tem os 3 lados, e então você tem que usar uma fórmula para o cálculo dessa área chamada de fórmula de Herão, ou cálculo da área através do perímetro do triângulo. Ou seja, é muito útil quando não se tem a altura do triângulo, tem somente os 3 lados. Então, basicamente, nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos trabalhar com essa formulinha, base vezes altura dividido por 2, tá? Em outro momento, a gente explora mais os triângulos, isso dá uma aula inteira, e a gente pode, então, trabalhar com atividades, aprofundar mais nesse tema com atividades, ok? Então, por enquanto, a gente fica somente com essa fórmula, base vezes altura dividido por 2, para hoje, tá bom? Aqui nós temos os quadriláteros, os trapézios e os paralelogramos. Trapézio, pessoal, é um quadrilátero que apresenta pelo menos 2 lados paralelos. Então, se tem 2 lados paralelos é um trapézio, conclui-se que tudo, na verdade, aqui é trapézio. Mas nem todos os trapézios são paralelogramos, ok? Eu vou explicar isso mais adiante. Então, para ser um trapézio, tem que ter pelo menos 2 lados desse quadrilátero paralelos. Então, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. Eu tenho 90 graus aqui, tenho 90 graus aqui. Esse é chamado de trapézio retângulo. Outro caso de trapézio é esse aqui, isósceles, sendo esse lado aqui paralelo a esse, tá bom? E o outro trapézio é o escaleno, que apresenta os lados todos de medidas diferentes. O isósceles, ele apresenta esses lados aqui não paralelos congruentes. Então, vamos supor, se aqui mede 8, por exemplo, aqui também mede 8. Para a gente calcular a área do trapézio, nós iremos utilizar a seguinte formulinha. Eu tenho Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes a altura. Essa é a
fórmula da área do trapézio. Por que eu tenho Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes a altura? Eu vou aproveitar esse trapézio retângulo, fica mais fácil para eu mostrar para vocês o entendimento dessa formulinha. Quando eu pego Bzão mais Bzinho, eu vou fazer o desenho aqui novamente. Então aqui a base maior é essa daqui, ó. Pronto, fiz o desenho dela aqui. Quando eu pego base maior mais base menor, eu vou desenhar a base menor aqui com outra cor, para vocês enxergarem esse raciocínio. Olha aqui, ó. Essa é a base menor. Então eu tenho base maior e a base menor, somou. Quando fala vezes altura, né, que aí tem que dividir por 2 primeiro, né? Mas olha só, vezes altura. Quando fala vezes altura, nós estamos na verdade, fazendo isso aqui, ó. Esse trapézio, ele está sendo dobrado aqui, ó. Sua área está sendo dobrada. Então, essa parte aqui, ó, é a mesma coisa que essa. Por isso é que tem que dividir por 2. Ao somar a base maior com a base menor, divide-se por 2 vezes a altura. Para quê? Para a gente ter somente a área do trapézio que a gente quer, ok? Então, ela funciona dessa forma. Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes a altura. O paralelogramo, ele é um quadrilátero que apresenta lados opostos paralelos. Então, olha só. Esse lado aqui, ó, inclinado, é paralelo a esse. Se aqui for medida B, por exemplo, esse aqui também é medida B. Esse lado, se ele é medida A, aqui também é medida A. Esse pontilhado é a altura do paralelogramo. Então, a formulinha da área desse paralelogramo não é esse lado vezes esse outro lado. Eu tenho que calcular da seguinte maneira. Vai ser assim, ó. Eu tenho aqui, se eu chamar aqui de A, então vai ficar A vezes H, vezes a altura. Esse B, eu chamei aqui de B, não é a altura. Lembrando que a altura é um segmento de reta que une lá, ó, o ponto mais alto aqui dessa figura, a base dela formando 90 graus, tá? Tem que formar 90 graus aqui para ser a altura, ok? A altura é representada sempre por H. Então, é A vezes H. Se por algum motivo o paralelogramo não tem essa altura, aí de repente a questão te dá condições de você ter essa medida, essa outra talvez, né, condenada aqui, você pode dizer que se aqui é 10, aqui também é 10, e assim utilizar um teorema de Pitágoras, já que aqui também é 90 graus, e então calcular esse H aqui, ó. Para calcular a área desse paralelogramo, você faz A vezes H, ok? Quando a gente faz A vezes H, ó, esse pedaço que está aqui, ele vem para cá, ó, formando aqui, ó. Pronto. Imagina que eu peguei uma tesoura, cortei isso aqui e colei aqui, ó, veio para cá. Então, na verdade, eu fiz aqui, ó, essa base vezes esse lado aqui, ó, ok? Que no caso aqui é a altura. Eu consigo a área do paralelogramo. O retângulo, que é a principal figura aí dos quadriláteros, é bem fácil, né, de entender isso. Se eu chamar isso aqui de A e aqui de B, pronto. A área desse retângulo é A vezes B, certo? Basta fazer A vezes B. O quadrado, se eu chamar aqui de A, aqui também é A. Lembrando que o quadrado ele possui os 4 lados de mesma medida e 4 ângulos internos de 90 graus. O retângulo ele tem 4 ângulos de 90 graus, porém ele não tem os 4 lados de mesma medida. Ele tem lados opostos, né, paralelos e de mesma medida. Se aqui é A, aqui também é A. Se aqui eu chamar de B, aqui também será B. Ok? Agora, se eu chamo aqui de A, aqui é A, aqui é A, tudo errado. Exemplo, se aqui for 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. E a área aqui, ó, basta você pegar A vezes A ou A ao quadrado. Se eu chamar aqui de L, em muitos livros aparece o L, né? Se você chamar aqui de L, então basta fazer assim, a área é lado vezes lado ou L ao quadrado. O losango é o seguinte, pessoal, é aquela figura lá da bandeira do Brasil, aquela parte amarela. O losango ele tem os 4 lados de mesma medida. Aí você fala, então é quadrado? Não, não é quadrado. Para ser quadrado tem que ser os 4 lados de mesma medida e apresentar os 4 ângulos internos de 90 graus. Aqui não ocorre. Imagina, o losango dá a impressão que foi tipo imprensado aqui. Ó. Alguém apertou aqui, esse ângulo aqui ele abriu bem, né? Mais que 90 graus. Então, se eu chamar isso aqui de alfa, aqui também é alfa, ok? Se eu chamar aqui de beta, aqui será beta. Então, é o seguinte, a distância desse ponto aqui, ó, desse vértice até esse outro vértice aqui, eu vou chamar isso aqui de diagonal maior. Não ficou legal aqui, né? Deixa eu arrumar de novo. Então, isso aqui eu vou chamar de diagonal maior. E aqui eu vou chamar de diagonal menor. Então, diagonal maior, a rosinha, e o azulzinho aqui, diagonal menor. A área desse losango, pessoal, é assim, ó. Então, é Dzão, Dzinho vezes Dzão, ou Dzão vezes Dzinho, tá? Que é vezes, ó, multiplicação, dividido por 2. Por que que tem que dividir por 2? Se você não... Imagina só, eu vou deslocar aqui essas diagonais aqui, ó. Rosinha vai vir para cá, vamos fazer bem aqui embaixo. Pronto, essa é a diagonal rosinha aqui, ó. Pronto, desloquei ela para cá. Essa azul
Eu vou deslocar ela para cá. Se eu pegar apenas Dzão aqui, ó, vezes Dzinho, o que que acontece? Eu vou estar calculando a área de um retângulo. Então, eu vou estar calculando aqui, ó, essa região aqui, ó, sendo dobrada aqui, essa região aqui, ó, dobrando aqui, e aqui também em dobro, né? Não ficou legal aqui. E aqui também em dobro. Por isso é que tem que dividir por 2, ok? Então, pessoal, essas são as fórmulas dos quadriláteros, né, da área desses quadriláteros. Na tela anterior nós vimos aquela fórmula clássica de base vezes altura dividido por 2, que é a fórmula da área do triângulo. E na próxima tela eu vou apresentar para vocês as atividades, tá? Peço que vocês agora anotem essas atividades aí. E aqui é a atividade 1. Aqui é a atividade 2 e 3, tá? Dá um pause aí, tenta fazer. Daqui a pouco eu volto aí com a correção dessas atividades. Valeu, hein?